De cavalo a unicórnio, o mundo das startups. O podcast onde conversamos com empreendedores, investidores e líderes na área do empreendedorismo. Eu sou a Micaela, founder e empreendedora. Olá, o nosso convidado de hoje é o Luís Silva. O Luís é o presidente do Porto Tech Hub, uma associação sem fins lucrativos composta por empresas de tecnologia baseadas no Porto, que visa promover e fazer crescer a cidade do Porto como um centro tecnológico global de excelência. Como estás, Luís? Muito bem, obrigado. Apesar de estar aqui um bocadinho de frio no Porto. É verdade, eu estou em Braga e confirmo, hoje de manhã estavam 3 graus, estava um gelo. Mas tem que ser, não é? É o início do inverno. Certo. Aqui no Porto já começa em novembro, não é? Na verdade, e em Braga também. Estávamos habituados a este calor. Mas por falar aqui em calor, eu acho que podemos contar aqui uma história, ou gostava que tu nos contasses a história quentinha de como é que três grandes empresas do setor tech, estamos aqui a falar da Blip, da Critical Software e da Farfetch, se lembraram de criar esta associação que é o Porto Tech Hub. Olha, é uma história que eu acredito que tem muito a ver com a gênese daqui das pessoas. ah, Primeiro, das pessoas portuguesas e segundo, desta parte da região norte, em que muitas das vezes as pessoas, os indivíduos, juntamente com que estão integrados nas empresas, tomam algumas iniciativas para fazer crescer e fazer dinamizar o ecossistema ou a sociedade onde estão inseridos, pelas suas próprias mãos. Isto quer dizer que essas três empresas tiveram a visão, através das pessoas que estavam à frente das mesmas, de se unirem, e de criarem valor juntas, em vez de competirem, quer seja por clientes, que neste caso era impossível até porque têm core businesses bastante diferentes, mas sobretudo até pelo talento e por uma notoriedade. Acreditaram que juntos conseguiriam trazer mais investimento para a cidade, dinamizar mais o ecossistema, que na altura, há cerca de 10 anos, era muito mais pequeno, não tinha tanta expressão, e mesmo as empresas que faziam parte dele, quer a Farfetch, quer a Critical Software, e quer a Blip, tinham muito menos notoriedade até do que têm ao dia de hoje. E, portanto, foi aqui uma tentativa de, pelas suas próprias mãos, arregaçar aqui os colaboradores, não é? Fazem aqui todo sentido e têm aqui um destaque muito importante, porque foram eles depois, cada uma das empresas, que tomaram as iniciativas de criarem a associação, obviamente justamente com a Câmara Municipal de Porto e com todo o apoio, mas foram as pessoas, as próprias empresas, que disponibilizaram o seu tempo, voluntariamente, para tentar, de alguma forma, trazer mais informação, mais talento para o Porto, e também, de alguma forma, criar aqui um posicionamento para a cidade do Porto. A cidade do Porto, inicialmente, embora passados estes 10 anos já não possamos falar da cidade do Porto, porque a associação cresceu e dinamizou-se tanto que já temos empresas tanto de Braga, como de Aveiro, como de Coimbra, e portanto gostamos mais de falar hoje em dia da região norte que propriamente da cidade do Porto. Mas foi isso que exatamente o que aconteceu. Foram as pessoas que tomaram a iniciativa, tomaram a liberdade, arriscaram, e, sobretudo, um, disponibilizaram o seu tempo, que eu acredito sempre que é o bem mais escasso que todos nós temos, para tornar a nossa região mais atrativa e mais desenvolvida do ponto de vista tecnológico, que há 10 anos ainda não era. E podes-nos contar qual foi efetivamente o clique que estas três empresas tiveram? Ou seja, o que é que havia, qual era a necessidade de mercados mais específica para então haver a criação do Hub? Olha, na altura a cidade do Porto era muito diferente daquilo que é hoje em dia. Nós hoje em dia temos várias empresas baseadas na cidade, não é? E há cerca de 10 anos toda a indústria estava fora da cidade. E, portanto, era necessário trazer aqui uma vida mais dinâmica e mais cosmopolita também para a cidade, que veria muito daquilo que eram as novas tendências tecnológicas e que na altura ainda não existiam, por um lado. Por outro, tinha justamente a ver com a atração de talento. As empresas sabiam que para crescerem necessitavam de escalar, e para escalar sabiam que precisavam de talento. Na altura,
a região aqui do Porto contava com boas faculdades, que ao dia de hoje também, nomeadamente a FEUP e o ISEP, que é nosso parceiro aqui em toda a área da educação para o nosso ecossistema. E isso também, por um lado, também conseguiu trazer aqui novas formas de ensino, por um lado, novas ofertas também, né, a nível de formação, e fez também surgir aqui novos pontos de educação para toda esta área que antigamente estava muito centrada nestas duas faculdades. Atrair talento tornou-se uma necessidade muito prioritária. Nós, ao dia de hoje, parece-nos algo muito normal e muito vulgar, mas há cerca de 10 anos não se acreditava ainda aqui no nosso ecossistema que a bolha tecnológica algum dia pudesse ter tanta relevância como tem ao dia de hoje. Estas três empresas tiveram essa visão, assumiram essa missão. Também parte da responsabilidade social que todas as empresas têm no ecossistema onde estão inseridas, e arregaçaram as mangas e tentaram criar esta associação justamente para também atraírem mais talento. E esta, claramente, era o grande objetivo. Trazer o Porto para o mapa tecnológico nacional, mais tarde internacional, e conseguir atrair mais talento, não só também a nível nacional, mas também a nível internacional. Ok, muito bem. Portanto, disseste ainda há bocado uma coisa interessante que é que na Zona Norte as empresas com mais facilidade, se calhar, juntam-se e ajudam-se, e acho isso muito interessante porque eu realmente concordo. Peço desculpa quem estiver a ouvir do resto do país, nós somos do Norte, mas acima de tudo, o que estavas aqui então a dizer de forma clara é que o objetivo do Porto Tech Hub do Porto Tech Hub, eu nem vou cortar, isto vai ficar assim, é que pretende atrair talento, mas acima de tudo garantir que há um posicionamento da Zona Norte como uma zona para talento da área tecnológica, correto? Exatamente, exatamente. Sem dúvida. Mas então, falando aqui desta parte de atrair talento, vocês também mencionam algo em vários sítios que tem o objetivo de captar a imaginação de indivíduos talentosos. Ou seja, é captar talento, mas o que é isso? O que é que significa? É contratar gente nova? É garantir que quem está se sente valorizado? É dar mais formação a quem já é da área? Eu sei que pode parecer parecido, mas são coisas muito diferentes. A Micaela, é uma ótima questão. Nós, ao dia de hoje, temos mais de 40 empresas como associadas. Nós crescemos com três empresas, aquelas que referiste. Passados 10 anos, estamos muito orgulhosos de termos mais de 40 associados. E todos estes 40 associados têm core business diferentes, dimensões diferentes e, por isso mesmo, também necessidades diferentes. Aquilo que, de facto, une todos os associados é, por um lado, tratar o melhor possível o talento que têm dentro das portas. Isso é prioritário para todas as empresas neste momento, porque o talento é aquilo que faz as empresas de tecnologia mover, andar para a frente e ganhar mais cota de mercado dentro do core business onde estão inseridos. Mas sobretudo também, e aqui o papel da Porteca ficou muito bem definido logo desde o início, com uma série de atividades que marcam a associação ainda ao dia de hoje, passados estes 10 anos, que é, por um lado, a Conferência Internacional que nós todos os anos organizamos. E o que é que nós queremos trazer com a conferência? Um, as últimas duas edições são paradigmáticas daquilo que eu estou a tentar explicar. Por um lado, temos um conjunto de workshops técnicos onde as pessoas podem aprender ao vivo, in loco, juntamente com formadores que vêm ou de Portugal, ou muitas vezes de várias partes do mundo. Por um lado, para trazer novas tendências e as pessoas poderem aprender em workshops práticos e depois levarem para as empresas aquilo que estão a aprender, muito mais até do que uma conferência com várias talks. Por outro, também perceberem o bom ponto em que podem estar, juntamente com os formadores e com os outros participantes desses mesmos workshops mais técnicos, porque muitas das vezes nas empresas ficamos um bocadinho centrados em alguma resolução de problema e acreditamos muito que é só da nossa empresa ou só da nossa realidade, e ali temos a oportunidade de perceber, não, toda a gente está a errar nesta situação, portanto aqui juntos podemos chegar a uma nova solução. Isto realmente é uma visão e uma missão que a Porteca
Hub sempre encontrou, que é trazer para o ecossistema novas informações ou discutir as que já existem dentro das empresas. E por outro lado, naquilo que se chama a gestão de talento ou a atração de talento, a Portec Hub iniciou há cerca de 8 anos um programa de requalificação para todas as pessoas que fossem de todas as áreas possíveis e imaginárias, exceto a tecnologia. Portanto, abrimos aqui a porta a pessoas que estão ou que foram formadas, por exemplo, na área do desporto, na área do marketing, na área das finanças, na área da música, e que hoje em dia são programadores dentro das empresas da associação. Durante 9 meses têm uma parte de aprendizagem muito menos formal do que aquela que é o ensino normal, ok? Muito direcionado para o contexto empresarial, onde de facto tem vários encontros e várias participações de todas as empresas da associação, onde elas próprias dão workshops para ensinar aos alunos. No final desses 9 meses têm entrada no mercado de trabalho através das empresas da associação ou de outras que também queiram pertencer, mas nós tentamos sempre privilegiar o contacto com as empresas associadas. Isto, de facto, só estes dois pilares com os quais a associação cresceu já mostra também como é que nós queremos fazer um adereço aqui à questão da gestão de talento, trazer inovação, trazer a informação para o talento que já existe e, por outro lado, formar novo talento, muito ele também tendo em conta a diversidade, porque aqui estamos a falar de pessoas que já fizeram um curso, já tiveram experiências profissionais e depois acabam por entrar para as empresas de tecnologia com uma nova visão daquilo que são os próprios problemas e questões complexas. O dia de hoje o mundo é bastante complexo. Este tipo de perfis traz uma grande diversidade também no próprio olhar e é óbvio, nos próprios benefícios, que é estar dentro do ecossistema tecnológico, porque muitas das vezes, quando nós já estamos inseridos, não sei se concordas, Concordo, sem dúvida. acabamos por nos esquecer o quão bom é estarmos dentro deste ambiente tecnológico. E é sempre refrescante recebemos pessoas que não estavam dentro do ambiente tecnológico relembrarem-nos o quão bom é estar numa empresa que trata de nós, quer saber de nós, não só enquanto profissionais, mas também como indivíduos. E aqui nós fazemos, enquanto associação, queremos sempre ter a certeza que as empresas têm este cuidado com os colaboradores, porque é de facto importante percebermos que por um lado, estão a apostar nas pessoas que estão dentro das empresas, como profissionais, que por outro também o fazem enquanto pessoas. E todas as empresas aqui da associação têm vários programas, quer de saúde mental, quer de desenvolvimento profissional e pessoal, porque acreditamos que não é só o profissional que está em causa, mas também é a pessoa. E, portanto, isto é aqui uma ligação muito importante e que, de facto, aqui no caso do Switch, que há 8 anos era apenas um curso e agora temos 4 cursos neste momento. Espera aí, Luís, já falamos do Switch. Espera, Ah, espera, ok, já lá sabes? vamos. Portanto, estávamos aqui a perceber então que o que vocês queriam realmente é estar disponíveis para todos a nível tecnológico, tanto para Exatamente. quem já está na área tecnológica como para quem quer entrar. E acho isso interessante porque eu já há algum tempo que sigo a Porto Tech Hub, acho muito interessante o que vocês fazem e eu própria estou a pensar candidatar-me a um dos vossos cursos. A minha área é de comunicação, é de marketing. E porquê? Eu não sei se quer ser developer per si, mas acho que estando numa área que está associada à tecnologia, seja qual for, por exemplo, o marketing está muito associado à área da tecnologia, Sem dúvida. a minha visão ao preparar um produto tecnológico, ao fazer um brief, vai ser completamente diferente se eu souber, nem que seja o mínimo, e acho que com vocês não vou aprender o mínimo, mas o mínimo de desenvolvimento, não é? E portanto, já lá vamos porque eu gostava de falar sobre isso. Boa. Mas antes disso, que eu tenho aqui interesse. Estavas a mencionar como muitas vezes as empresas e as pessoas não têm noção de que a sua dor é partilhada e, portanto, há muito mais gente a sentir o mesmo problema. Consegues partilhar connosco uma dor que vocês tenham descoberto, ou alguma empresa ou algum developer, quem seja, que realmente foi quase um momento eureka? Olha, eu tinha muitos, até porque uma das funções que eu tenho na empresa associada que pertence à Portec Hub,
é exatamente a gestão de recursos humanos. Mas há aqui um momento de xaré, não é? Que aconteceu quando há uma série de encontros que nós promovemos dentro da Porteca entre os associados. Durante a pandemia tivemos vários. Quando acabou a pandemia, ahm, houve várias empresas que referiram que gostariam de falar sobre um tema que ainda é muito tabu, que é o turnover nas empresas de tecnologia. Né? Certo, certo. Por algum motivo, nenhuma empresa tem os dados disponíveis, a informação é muito escassa e pouco fidedigna que está disponível. Ok? E é Dados, estás a engraçado. falar de recursos humanos, de turnover. Exatamente. Ou seja, das pessoas, da taxa de pessoas que sai anualmente, das empresas, em que muitas delas até têm cálculos diferentes, mas de qualquer das formas as percentagens acabam sempre por ser bastante transparentes em relação àquilo que é o turnover, independentemente do cálculo que seja feito. E é engraçado porque todos os gestores de recursos humanos que foram chamados a discutir abertamente com o moderador essa preocupação que as empresas têm, não é? Um, Achavam, inclusive eu, que tínhamos todos turnovers ou bastante altos ou bastante maiores do que os nossos pares, os nossos parceiros. E aquilo que entendemos nessa partilha aberta, em que tentamos transformar aqui um espaço confortável, foi que ao revelarmos, ou pelo menos revelarmos, como se fosse um segredo de Estado, não é? Exato. Mas ao revelarmos as percentagens entre nós e a referirmos como é que fazíamos esses cálculos, cada uma das empresas, e a falarmos abertamente sobre esta questão, entendemos todos que realmente estávamos todos muito similares. E que por isso era algo bastante normal e que tinha que ser entendido dessa forma e não como quase uma tragédia, como às vezes em algumas empresas, e nós, os recursos humanos, temos sempre essa preocupação de ter um turnover bastante alto, porque isso pode querer dizer alguma coisa menos boa sobre a empresa, e naquele momento entendemos, afinal, estamos todos no mesmo sítio. Ou seja, é algo super natural e isso fez-nos ver também esses É o mercado, não números. é? É o mercado a funcionar, não é? É óbvio que para nós é engraçado, mesmo na nossa cultura organizacional portuguesa, como até há bem pouco tempo e fora da tecnologia ainda isso ainda é mais difícil. ah, Procurávamos um trabalho estável enquanto colaboradores que nos fizesse quase estar para a vida toda. No caso da tecnologia, isso não é assim, e ainda bem, porque traz mais conhecimento às empresas com pessoas novas, pessoas que saem das empresas e voltam também trazem conhecimentos novos. O mercado é muito dinâmico, isso faz com que também as pessoas queiram crescer nesse mesmo mercado. E quando revelamos os números ficamos, uau, afinal, afinal está tudo bem, é mesmo assim. E que bom que é assim. Sim, eu gostava de dizer aqui uma coisa, vou tentar não ferir suscetibilidades de quem nos está a ouvir. Mas vamos lá assumir, este mundo tech e developers é um bocadinho diva, não é? Há aquela sensação de eu sou o maior ou a maior e portanto tenho que ter aqui condições incríveis porque eu sei fazer coisas que mais ninguém sabe e também não é fácil de gerir essa questão e portanto o turnover também aumenta porque eu sou diva e vão-me oferecer mais ali. Desculpem, developers que nos estão a ouvir, mas com toda a gente que eu trabalhei sinto aqui aquele pequeno toquezinho de eu sei fazer o que mais ninguém sabe. Olha, isso também é super engraçado. Também já foi uma partilha que fizemos aqui entre empresas, mesmo sobre a gestão de talento dentro das próprias empresas, e é super engraçado entendermos que a nova geração realmente vem com essa questão, não é? E mesmo alguns alunos Switch querem ir para o Switch justamente porque acreditam que a sua vida vai mudar radicalmente. É óbvio que em muitos casos muda, mas muda neste momento mais até pela atitude, pela força de trabalho e pelo empenho, que é algo que há cerca de 7 anos ou 8 anos, quando o ecossistema explodiu,
não é? Transformou-se mais dinâmico, mais empresas vieram, várias internacionais se posicionaram tanto em Lisboa como no Porto. Criou-se aqui um mito que bastava estar na tecnologia, para ter um ótimo salário, para ter umas ótimas condições e o nível de esforço não teria que ser tão relevante, exatamente pela essa questão das divas, vá. Hoje em dia, eu acredito que, para além disso, as pessoas, para se destacarem, não podem estar só no mercado tecnológico. As pessoas precisam, efetivamente, de terem uma atitude proativa e também dinâmica, de forma também a acrescentar valor e trazer retorno para a empresa. Que pode ter sido algo que durante algum tempo foi mais nebuloso nesse sentido, pelas rondas de investimento que passaram a existir, pela não entrega de produtos numa fase de early stage das próprias startups. Portanto, foi aqui uma dinâmica tão recente e tão nova, mesmo na nossa cidade, que durante algum tempo a realidade mudou e, portanto, o mindset também acabou por ser alterado. Vamos aqui clarificar. Eu, quando digo divas, não digo que não trabalham, muito pelo contrário. Ah, claro, claro. Acho que este trabalho é aquele trabalho que muitas vezes não, a maior parte das vezes não é visto e é dos mais importantes. Nós temos tecnologia em tudo. Hoje em dia, até para escrevermos um e-mail, usamos o chat GPT ou outra ferramenta da AI só para garantir que está melhor escrito, que tem ali umas palavras interessantes e, portanto, aqui a parte dos divas era uma piada à parte, porque já sei que vou receber aqui imensas mensagens de amigos developers a levar na cabeça. Olha, Micaela, eu não sou programador, mas também sou uma diva, por isso. Já comecei a levar na cabeça, pronto. Por isso, Mas é acho bom que ser diva também. Eu também acho que é bom. é Desde que a claro gente que é. saiba estar e saiba realmente fornecer e dar valor, acho que podemos ter aqui, e quando digo ego não é no mau sentido, mas é no bom sentido, sabermos o valor que Claro. entregamos e a posição em que queremos estar. Por falar aqui em valor e entrega, vamos aqui aos cursos suítes que tu estás louco para falar. Isto é uma das grandes áreas de atuação do Porto Tech Hub, portanto, são os vossos cursos de formação, vocês chamam de suítes. Aquilo que eu já tinha aqui programado de perguntar se era para todos ou se era só para quem está na área tech, e já percebemos que é para todos, e que eu acho que isso é ótimo. Mas, então, assumindo então que eu, como dei o exemplo que até tinha interesse, o que é que eu posso ganhar ao fazer um curso Switch? Olha, esta questão do Switch foi algo que também foi evoluindo com o próprio ecossistema onde nós estamos inseridos. Se há 8 anos nós criamos o primeiro Switch, tendo em conta apenas a área de programação, ok? Hoje em dia a oferta dos Switches, porque na altura era apenas um, tornou-se bastante abrangente. Isto quer dizer o quê? Nós, ao dia de hoje, temos duas ofertas formativas na área da entrada de tecnologia, que tu, Micaela, podes vir, aí temos todo o gosto em ter-te. Por um lado, aprender a programar no Switch Dev e ser programador. Por outro lado, aprender a ser tester de tudo aquilo que são a entrega de produtos tecnológicos. E aqui foi uma necessidade apontada pelas empresas, porque não há nenhuma pós-graduação em Portugal na área de testes automáticos. E as empresas sentiam muita falta ou tinham muita demanda deste tipo de perfis e, portanto, nós criamos, juntamente com o INSEP, aqui uma pós-graduação apenas para esta área, que foi uma grande inovação e agora vamos para a terceira edição, e que temos tido um ótimo feedback tanto das empresas associadas como propriamente do mercado tecnológico. E, portanto, estas duas formações são aquelas que tu, enquanto Micaela, não sabendo nada de tecnologia, podes ingressar e ao final de 9 meses estás preparada para entrar numa empresa ou como programadora ou como software tester. Ok? Ok, ok. E qual é o nível de empregabilidade destes cursos? Em média, claro. Olha, nós aquilo que temos até ao dia de hoje, tanto no Switch Dev como no Switch QA, são 90%. Ok? Uau! Uh, exata, os cursos.
Principalmente o SwitchDev, que já tem uma longa história com as empresas da associação e que surgiu aqui mesmo da missão das empresas da associação e que foi elaborado, portanto, todos os cursos depois acabam por ser elaborados também com as empresas da associação, tendo aqui por base também as suas necessidades, tanto da linguagem de programação como da linguagem de testes, e da sua abordagem. E, portanto, acreditamos e temos tido esse feedback das empresas constantemente do valor acrescido que são estes perfis que vêm com essas capacidades técnicas, mas também vêm com uma experiência de vida super interessante, e que trazem depois aqui todo um outro tipo de contexto para as empresas de tecnologia. Também dizer-te que nesses mesmos cursos de qualificação é super interessante porque temos que é algo paradigmático ao setor da tecnologia, temos pelo menos sempre 50% de meninas nesses Ai, que cursos. bom! Exatamente. Portanto, também estamos a contribuir um, para o crescimento aqui no setor tecnológico, por norma, nas turmas iniciais de tanto engenharia informática, acabam por ser menos as meninas que frequentam esse curso. Por outro lado, ao dia de hoje já temos cursos de especialização no próprio Switch, ou seja, Switch Big Data e Switch virado para a cibersegurança, ou seja, pessoas que já estão no mercado, que estão nas próprias empresas de tecnologia, que as empresas querem apostar para ingressar em uma área de especialização, podem encontrar também no Switch ofertas formativas para este tipo de necessidades de fazer um upskilling aos próprios colaboradores. Neste caso, felizmente, e ficamos super contentes porque tivemos o apoio da Fundação Santander, que contribui com metade das propinas destes cursos. O que é super interessante porque torna logo aqui muito mais apelativo e muito mais fácil das próprias empresas apostarem na formação das suas pessoas e, por outro lado, consequentemente, no nosso ecossistema. Olha, por falar em propinas, isso é um ponto interessante, porque a associação não tem fins lucrativos. Exatamente. Os cursos têm assim um valor, vamos assumir, mais ou menos por volta dos 3.000 euros, daquilo que eu estive a ver. O que é que o Hub faz com este valor que recebe? Reinveste em cursos, em formação? Ou seja, como é que é utilizado, como é que são utilizados os dividendos? Olha, isso é super interessante. Portanto, toda a direção, até ao dia de hoje, durante estes 10 anos, é completamente voluntária, portanto, não tem. Uau! Eu gostava de dizer que os dividendos eram divididos no final do ano em Assembleia Geral por toda a direção e os seus associados, mas não é isso que acontece. Portanto, a grande parte, eu diria 90% da propina, do pagamento da propina, é para o ISEP, para o nosso parceiro, porque nós temos que garantir aluguer de salas, aluguer de professores. Os professores que nós temos a dar os cursos suítes são os mesmos que dão licenciaturas de informática aos alunos, vamos dizer, de ensino normal, ok? E, portanto, este valor, por um lado, é para eles. Uh, o que sobra desses 90%, a maior parte acaba por ser também para todos os nossos stakeholders, nomeadamente temos uma recrutadora externa que faz o recrutamento destes alunos, porque as candidaturas são muitas e, portanto, para de forma a termos uma visão mais imparcial possível, não somos nós a fazê-lo também, até porque não temos estrutura para isso. E depois, aquilo que sobra acaba por ser para ah, de fazer aqui uma, uma contribuição aos nossos dois únicos colaboradores que temos até a data de hoje e que, como é óbvio, numa associação sem fins lucrativos, estão sempre sobrecarregados de trabalho, porque realmente as demandas são muitas, os nossos projetos também cresceram bastante, e que por isso temos que os mimar o mais possível também para gerir o próprio talento e reter o próprio talento da associação. Olha, eu achei importante levantar este ponto porque muitas vezes, quando se apercebe que algo é sem fins lucrativos, achamos que não devemos pagar. Mas a verdade é que há custos associados, como mencionaste. Há muita gente envolvida para garantir que o curso é bom e, portanto, independentemente de não ter fins lucrativos, tem custos. E por isso é que eu quis levantar o tema. E acho muito interessante também o facto de vocês não só falarem, mas agirem. Ou seja, os vossos colaboradores merecem ser mimados e vocês estão dispostos e preparados para garantir que uma parte desse valor também é para quem trabalha convosco. E, Claro. portanto, aí dou-vos claramente os meus parabéns.
O que numa associação sem fins lucrativos nunca há de ser expressivo. Mas sim, nós aqui na associação, e mesmo todos os membros da direção de todas as direções e todas as pessoas que estão associadas fazem isto exatamente porque gostam, e querem de alguma forma prestar o seu tempo livre quase como um serviço comunitário, dedicado também a desenvolver o ecossistema e a fazer atividades e a ter responsabilidades e a dormir muitas vezes mal de noite, porque gostamos muito do sítio onde estamos e queremos torná-lo, pá, o melhor possível, não só para nós, mas para toda a gente. Isso é realmente aquilo que nós mais queremos. Sem dúvida que é de louvar. Agora, passando aqui, já falámos dos cursos, já falamos qual é o objetivo aqui grande do Porto Tech Hub, mas eu gostava de perceber qual é a grande diferenciação entre o Porto Tech Hub e os outros hubs tecnológicos que já existem. Olha, nós daquilo que temos conhecimento e até das próprias parcerias que vamos fazendo, porque a Porto Tech Hub também faz parcerias com outras associações e com outras comunidades, acreditamos que de facto, e pá, e se calhar aqui isto vem da própria cidade, do sítio onde estamos inseridos, em que as pessoas também se conhecem ou conheciam-se todas há relativamente pouco tempo, que é mais fácil gerir e manter relações, mesmo entre as próprias empresas e, consequentemente, entre as pessoas, que faz realmente, que cria aqui um posicionamento espetacular, em termos da própria expressão, identidade daquilo que é, por um lado, o sítio onde nós estamos inseridos e, consequentemente, da associação. Porque repara, há 10 anos, nós éramos todos voluntários, não é? Eu só entrei como voluntário depois dos 2 primeiros anos, mas aquilo que assisti na altura e nos anos seguintes foi uma disponibilidade de toda a gente para arregaçar as mangas. E criar uma comunidade onde as pessoas se pudessem sentir bem, onde as pessoas pudessem partilhar e onde as pessoas pudessem também aprender mais. E isso fez com que se tornasse uma estrutura de alguma forma tão coesa e tão organizada, que ao final destes 10 anos temos tantas atividades, tanto valor a acrescentar ao nosso próprio ecossistema e crescemos tanto também com ele, em par, que eu acredito sempre que isso é o maior posicionamento que nós temos e a maior diferenciação. As pessoas que fazem parte da associação transformaram isto, ou que passaram pela associação, transformaram a associação numa estrutura sólida, bem conseguida, em que fazemos assembleias gerais para fazer demonstração de resultados financeiros, em que fazemos uma conferência que atrai 1.400 pessoas, como este ano, com várias empresas a quererem exibir os seus produtos e a sua própria marca, que eu acho que, se olhar para trás, parece-me quase inimaginável que um grupo de pessoas, sem qualquer tipo de fundos, sem qualquer tipo de apoios monetários, conseguisse que ao dia de hoje eu pudesse estar aqui a falar contigo e a representar a associação. Eu, Portanto, é comunidade, é isso? é a comunidade. A nossa maior diferenciação são as pessoas que fazem parte do ecossistema, porque senão era impossível nós termos isto desta forma tão estruturada e tão bem conseguida face a outro tipo de tech hubs, ok? Que não tiveram, a sorte de ter estas pessoas que agarraram nisto e que eram várias e que eram muitas. Eu sempre vi, não era, não, isto nunca foi uma pessoa, one man show. Isto foram sempre várias pessoas que passaram pela associação, e que disponibilizavam o seu tempo livre para trabalhar e fazer tudo aquilo que fosse preciso, desde carregar cadeiras até fazer promoções, até estar na bilheteira a vender bilhetes, até ir bater de porta a porta às empresas a dizer: olha, está aqui uma Portecab. E pá, isso realmente é o que nos diferencia mais, porque são as pessoas que estão connosco, sem dúvida. E a verdade é isso, não é? Qualquer empresa e qualquer grande associação, e quando digo associação estou a dizer um grupo de pessoas, seja empresarial ou não, o que é diferente são as pessoas, são quem lá está. Porque ter uma boa ideia podemos ter todos. Depois executá-la já depende de pessoas que consigam chegar lá, não é? Sim, e sobretudo que o queiram fazer. Claro. Um, e nós tivemos, temos e acredito que teremos sempre pessoas que se querem juntar
a esta causa de desenvolver o ecossistema, de o tornar mais atrativo, de o tornar, no fundo, melhor, ahm, porque temos esse feedback constante de pessoas que se querem juntar para fazer alguma coisa, o que for. O que for. Isso, pá, isso é espetacular e é realmente algo que nos diferencia e que faz com que este ecossistema e esta associação tenham crescido par a par, provavelmente mais do que cresceriam, noutro tipo de localização. Olha, aqui por falar em crescimento, como é que uma associação sem fins lucrativos cresce? Ou seja, como é que vocês se financiam? Olha, nós temos. Como é que nós nos financiamos? Nós temos, por um lado, as cotas dos nossos associados. Ah, isso é extremamente importante, porque repara, quando nós começamos, não havia nenhum colaborador na associação, não é? Um, e portanto era só voluntários que o faziam. Obviamente, com a estrutura que nós temos ao dia de hoje, seria impossível isso acontecer. Mas muito é da parte de toda esta parte de cotas da própria, que fazem parte de uma associação normal. Nós temos três níveis de participação por parte dos associados. Um nível mais direcionado para startups, outro para médias empresas, outro para grandes empresas, também para ter aqui uma equidade naquilo que é o próprio contributo possível de cada uma das empresas. Isso claramente é um dos pontos de financiamento. Por outro lado, temos a conferência. A conferência é também aqui uma forma de nós conseguirmos garantir que todo o resto da estrutura consegue continuar ao longo do ano. Quanto mais nós tivermos uma conferência atrativa e com mais pessoas, vamos conseguir também depois fazer face a todas as demandas económicas que uma associação, como qualquer empresa, que foi aquilo que eu já entendi há alguns anos atrás, que estar numa associação sem fins lucrativos é o mesmo que estar numa empresa com menos dinheiro. Era isso que eu ia dizer, mas é mais difícil. É muito mais difícil, com muito menos dinheiro. E depois, claro, temos aqui na parte da conferência, contamos já há alguns anos com a ajuda de alguns programas da Câmara Municipal de Porto. Agora também com a Fundação Santander, na parte das propinas para os alunos, o que faz também com que consigamos baixar mais o valor do próprio curso. E sobretudo é através destas duas realidades que nós nos conseguimos financiar. E obviamente o facto de termos neste momento 7 pessoas na direção a nível voluntário também faz com que os custos não sejam demasiado altos, porque temos mais 7 pessoas a trabalhar gratuitamente. Isso é sempre algo que de alguma forma não acresce em demasia tudo aquilo que são os nossos custos. Eu vejo aqui uma oportunidade e temos aqui alguns investidores a ouvir e fundos de investimento que nos dão feedback e, portanto, sei que ouvem. Podia haver aqui um fundo de investimento por trás também, não a ter participação, mas a financiar mesmo para quê? Para poder ir buscar talento. Portanto, deixo aqui uma palavrinha em nome da Porto Tech Hub, que acho que podia haver um VC, conhecemos alguns interessantes, não é? Que Certo. pudesse se associar. Entretanto, e para estarmos aqui quase a terminar o nosso episódio, como é que tu vês o panorama tech empresarial do Porto e de Portugal? E o que é que achas que pode ser feito para que cresça com talento e valor? Continua a crescer. Olha, eu acho que passamos aqui nós achamos na associação que passamos aqui de uma fase de crescimento bastante veloz, de escalabilidade dentro das empresas para fazer face à demanda dos mercados. É óbvio que depois da pandemia e também com o contexto que nós hoje atravessamos a nível mundial, houve um certo retrocesso em algumas partes ou em algumas empresas à volta do mundo. Nós sabemos disso, alguns layoffs têm acontecido. Aquilo que nós na associação, e juntamente com as empresas, queremos fazer é
apostamos sempre na sustentabilidade. E quando nós falamos aqui na sustentabilidade, não falamos só na sustentabilidade green, ou seja, tudo aquilo que é mais direcionado para a ecologia. Falamos na sustentabilidade das próprias empresas em relação às pessoas. Queremos dizer isto com o quê? Com mais as pessoas e as empresas que fazem parte delas estiverem alinhadas naquilo que é a sustentabilidade económica dos seus próprios produtos, face também em conjunto com as pessoas que lá trabalham, nós acreditamos sempre que vamos conseguir ter um ecossistema mais forte, e mais poderoso face aos problemas que vão surgir sempre. Ok? Aquilo que nós envisionamos para o futuro é, por um lado, e até com esta questão do advento massificado da inteligência artificial, é, por um lado, nós conseguirmos ter colaboradores dentro das empresas mais adaptáveis, mais ágeis, os próprios processos das empresas também. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, até porque, repara, Uh, fora da tecnologia, é super engraçado, isto é apenas uma à parte, ainda há muito afastamento das próprias pessoas. Nós nas tecnologias estamos todos por tu, há bastante proximidade, pelo menos nas empresas da associação, todas que eu conheço. E fora ainda acaba por haver esse distanciamento. E aproveitar isso, essa proximidade que existe, entre os colaboradores e a própria empresa, e muitas das vezes um envolvimento que vai para além da questão profissional, hum, é aquilo em que acreditamos que pode trazer mais sustentabilidade, e fazer face depois a todos os desafios que vão acontecendo. Portanto, nós acreditamos que este ecossistema em Portugal, não só no Porto, mas em Portugal, quanto mais estas duas variáveis, ou dimensões, que são colaboradores e empresa, forem um só, pá, o ecossistema vai perdurar com mais sustentabilidade e de forma mais eficaz possível. Ok, concordo. Acho essa visão muito interessante e sem dúvida realista. E agora, para terminarmos mesmo, quais são os teus três principais conselhos para que uma empresa cresça de cavalo a unicórnio? Olha, isso é super interessante, porque efetivamente também comecei um projeto recentemente meu, e por isso também acabo por agora na área das startups, Podes e portanto divulgar se quiseres, Luís, estás à vontade. é justamente na área da inteligência artificial. E portanto, o meu mindset em relação a essas questões também acaba por estar um bocadinho mais, não diria alterado, mas como é óbvio, quando nós estamos a fazer crescer alguma coisa, temos também outro tipo e também nos pertence, também temos outro tipo de visão, que é algo que aqui no ecossistema tem surgido muito, que é espetacular também, que é as pessoas entram para uma multinacional ou entram para uma empresa grande, e têm surgido muitos casos de empreendedorismo que para o ecossistema é espetacular, de pessoas que saem dessas próprias empresas para formarem as suas. E aqui também vemos muito aquilo que são as genes aqui das pessoas da nossa zona, que é mais uma vez arregaçar as mangas, fazer por elas próprias, aprenderem e conseguirem também se ingrar depois em todo este ecossistema. Portanto, o primeiro conselho seria a resiliência. Gosto. Olha, Miquel, e não é só a resiliência daquela que nós estamos muito habituados a falar, a ouvir a falar, direcionado para, temos que ser, não podemos desistir, temos que ser fortes. Eu acredito mais até que vai muito para além disso, esta questão da resiliência, que é nós sabermos também aquilo em que somos bons. E isso vai nos ajudar sempre a ser mais resilientes face a algumas situações. Não, não nos colocarmos tanto em causa. Ok? Isto para mim é algo que também vim a aprender ao longo destes anos, que é, pá, nós somos no Porto, tínhamos esta perspectiva que não éramos tão grandes ou que podíamos não ambicionar tantas coisas, e ao dia de hoje eu já não acredito nisso. Acredito que a resiliência é nós acreditarmos, pá, que somos capazes, que vamos conseguir, com muitos desafios, como é óbvio, mas que vamos conseguir se nos esforçarmos para isso. Ok? Ok, certo. Um, Segundo, é realmente termos em perspectiva que tudo aquilo que queremos fazer enquanto empresas de tecnologia tem que ter retorno económico e financeiro. Não basta apenas atrair uma ronda de investimento inicial,
se depois os nossos produtos não vão ter ninguém que os compre ou que vão ter demasiados defeitos até para o mercado os aceitar. Temos que ter sempre em perspectiva que há muita competição, há muita concorrência, o mercado é muito global e por isso vamos ter que ter sempre um produto, por um lado, que o mercado queira, ok? E por outro lado, que também seja rentável, porque de outra forma é muito difícil garantir a sustentabilidade das próprias pessoas que estão connosco nas empresas. E o terceiro é, pá, sejam curiosos, porque as coisas, esta coisa da tecnologia, não é? Ah, não é nada mais do que estarmos sempre disponíveis para aprender todos os dias. Porque nem os mais experts sabem tudo aquilo que é relacionado com aquilo que estão a fazer em termos de tecnologia. Aprendem todos os dias, há sempre problemas novos para resolver que nunca os viram antes. E portanto temos que ter sempre esta questão de pá, vai-nos surgir sempre alguma coisa que não sabemos fazer. Sejamos humildes em relação a isso também. Porque se não estivermos predispostos para aprender todos os dias, facilmente nos transformamos num dinossauro que vai começando a ficar para trás. Quando nós achávamos que sabíamos muito, é quando temos que voltar a aprender mais coisas. Olha, sem dúvida. Olha, foram 3 conselhos muito bons, muito diferentes do habitual, apesar de serem muito on point. Portanto, Luís, obrigada. Foi um prazer ter-te aqui connosco. Espero que brevemente saibamos mais sobre os cursos Switch e coisas novas que estão a acontecer. Estamos sempre disponíveis aqui também para vocês. E um grande beijinho. Um beijinho, Micaela, foi um prazer e uma honra estar aqui no teu podcast. Obrigada. Para saberes mais sobre o mundo das startups e cresceres o teu negócio, subscreve o podcast na Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts e partilha para não perderes pitada. Até à próxima e bons negócios!